nosso Deus para adorar e bendizer o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Enquanto os irmãos vão aí procurando, eu vou orar ao Senhor. Pai, estou na Tua presença mais uma vez. Que não mais eu, mas o Teu Espírito Santo seja o meu orientador. Que o Teu Espírito Santo seja o guia nessa noite que vai falar aos nossos corações. Pai, aonde houver um coração aberto, Senhor, porque lendo a Tua palavra, o Senhor já falar ao meu coração. Lendo a Tua palavra, o Senhor já trouxe lições à minha vida, Senhor. Mas eu creio que os Teus filhos, as Tuas filhas vieram aqui, Senhor, não para me ouvir, mas para ouvir algo que vem do céu para a Tua vida. Deus, os Teus filhos veio aqui, Senhor, acredito eu, com o coração aberto, ó Deus, para ouvir, Senhor, algo que o Senhor tem. Sim. Ó Deus, eu acredito que alguns já estão alimentados, acredito que alguns que estão aqui, Senhor, já receberam a resposta que queria da Tua parte. Mas, ó Deus, a mim foi imputado, Senhor, a transmissão da Tua palavra, Senhor, e o Senhor colocou algo ao meu coração, Senhor. E eu não vou levar de volta aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou entregar à Tua igreja, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a Tua igreja esteja apta a receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, aos Teus filhos, Senhor, para que cada um possa sair daqui abençoado pela Tua glória, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. O livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, diz assim: a arca é depositada em casa de Obed-Edom, e teve Davi conselho com seus capitães dos milhares e dos centos e de todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que venha ao Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos e toda a nossa terra de Israel, e outros sacerdotes e levitas, que com eles na cidade e nos seus arrebaldes ou arredores, para se ajuntarem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação assim que fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos do povo. Ajuntou depois Davi toda Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate ou Ramate, para trazer a arca de Deus de Quearim-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Quearim-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uza e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, e com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a sua mão para ter na arca, porque os bois tropeçavam. Então acendeu a ira do Senhor contra Uza, e feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom
3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Os irmãos sentam glorificando e exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus. Uma palavra bastante maravilhosa que vem de encontro à nossa vida, uma palavra que vai falar aos nossos corações obediência, uma palavra que vem trazer aos nossos corações a presença de Deus, a presença do Senhor na nossa vida. Porém, essa história, ela começa há um tempo atrás, há um tempo anterior a tudo isso acontecer. Ela começa em uma mulher que ora, em uma mulher que clama por algo, em uma mulher que clama por um filho, que é Ana. Ana pede a Deus um filho e o Senhor a concede este filho. E esse filho, por nome Samuel, é entregue para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor e fazer juízo diante do povo de Deus. E vendo dentro desta história o servir ao povo de Deus, o povo de Deus estava em guerra. O povo de Deus sempre vivia circunstâncias após circunstâncias, lutas após lutas, guerreando em prol do seu território e guardando o seu território. Aqui, o Senhor me dá algo para minha e para a tua vida. Nós estamos em meio a uma guerra, e nesta guerra nós não podemos parar. Por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo, representamos a Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para dar vida e vida com abundância a todos aqueles que nele creem. Então nasce Samuel. Samuel, já grande, recebe uma ordem do Senhor para consagrar um rei. Por quê? Porque o povo pedia um rei. E neste período em que o povo clamava por um rei, o povo sai e perde a presença do Senhor, que era representada pela Arca da Aliança. O que eu vejo aqui, que nós somos este povo eleito, nós somos este povo que clama, nós somos este povo que representa o poder de Deus na terra. Nós somos este povo que representa a glória dada por Deus sobre essa sociedade. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que pelas nossas palavras, quando nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo tudo aquilo que nós pedimos, vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos olhar dentro deste contexto, que agora o povo de Israel sai a guerrear, e dentro da história o povo vai guerrear contra os filisteus. E nessa guerra contra os filisteus, o povo, no início da guerra, só no primeiro início da guerra, perde 4.000 homens, só no início da guerra. Meu Deus. Todas as guerras, quando nós pegamos na história, nós vamos olhar que o povo sai a guerrear, e em nenhuma das guerras o povo leva a arca, mas a presença do Senhor sempre estava com o povo. Na glória. Maravilha. Mas o que eu entendo dentro dessa história, ao longo daquilo que Deus colocou ao meu coração para ministrar sobre a tua vida, nós vivemos em um mundo em que muitas das vezes nós estamos adaptando-se ao mundo. Aqui, quando eu estava lendo a história, o povo de Israel começou, a cada guerra que ia, olhava que os outros povos carregavam consigo os seus deuses para o meio da guerra. Eles começaram a olhar que as outras nações, toda guerra que ia, carregava consigo os seus ídolos, carregava consigo os seus deuses para o meio das guerras. E em muitas destas guerras, aqueles povos prevaleciam.
Mas todas as vezes que ia lutar contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, eles não tinham vitória. Só que lendo também, eu vou entender que, dada a permissão de Deus naquela guerra, uma perca de 4.000 homens, o povo de Israel vai sentir a necessidade de pedir para que trouxesse a arca da aliança, a arca do concerto, para o meio da guerra. Só que há um detalhe dentro desta história que me chamou a atenção, que é: eles mandaram buscar, mas não perguntaram se era da vontade de Deus ele estar no meio daquela guerra. Meu Deus. Tem aflições na nossa vida, tem lutas na nossa vida, que o Senhor está de longe te ajudando a vencer a sua luta. O Senhor está de longe te ajudando a vencer a sua guerra. O Senhor está de longe ajudando a vencer a sua prova. É aquele dado momento em que muitas das vezes nós nos pegamos numa oração e dizemos assim: aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Que não olha para nós, que não vê o que nós estamos passando na nossa guerra. Mas Ele está ao longe, olhando para mim e para você, dizendo assim: olha meu filho, olha minha filha, você é capaz de vencer a sua luta, você é capaz de vencer a sua prova, você é capaz de vencer a sua tribulação. Mas esse povo aqui, eles tiveram que buscar a arca, e dada a circunstância, trouxeram a arca para si. Mas assim como eu e você, muitas das vezes nós carregamos o nome de Deus, mas não sentimos Deus dentro de nós. Vivemos dizendo que servimos a Cristo, mas no momento mais difícil da nossa vida, nós não acreditamos que Ele pode fazer algo pela nossa vida. Os outros povos carregavam seus ídolos como um amuleto, um símbolo da sorte, um símbolo que eles olhavam para ter confiança, para poder acreditar que venceriam. Aí sabe o que eu aprendo aqui? É que nós servimos a um Deus que aos nossos olhos é invisível. Nós servimos a um Deus que nós não conseguimos palpar com a nossa mão. Só que a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança do Deus vivo. Nós somos a imagem e a semelhança do Deus vivo. Muitas das vezes quando você olha e diz: aonde está Deus? Deus muitas das vezes está naquela irmãzinha que nós não damos valor algum, que na madrugada clama pela nossa vida. Deus está muitas das vezes naquela criança que nós não damos sequer o mínimo de valor, o mínimo de atenção, mas num simples gesto de levantar as mãos e colocar as mãos sobre a nossa vida, essa criança abençoa a nossa vida. Glória a Deus. No silêncio do nosso quarto, quando nós não temos palavras algumas para falar,
já não tem mais sequer uma gota de lágrima para escorrer dos nossos olhos, e o silêncio invade o nosso quarto, ali Deus está para confortar o seu coração. Glória a Deus. Aqui, o povo de Israel agora traz a arca da aliança, mas sem a permissão do Deus vivo. A arca apenas simbolizava a presença de Deus, mas a presença de Deus não estava aqui, só estava no símbolo. Era necessário olhar para um símbolo para ter confiança de ir e guerrear, de sair e pelejar. Poderoso é o teu nome, Deus. Aí o texto de Samuel vai dizer que se iniciou a guerra, mais 30.000 homens são feridos. Mas sabe o que Deus coloca no meu coração para dizer para você nessa noite? Quantas pessoas você tem que perder por falta da presença de Deus na sua vida? Quantas pessoas você vai ter que perder para buscar Deus e trazer de volta para dentro da sua vida? Olhar 4.000 homens caindo, depois olhar 30.000 homens caindo. Eita Deus. Aí os filisteus, vendo a fraqueza, assim como o inimigo olha e vê a nossa fraqueza, rouba o que é de mais precioso na nossa vida. Algo que custou sangue, custou sofrimento, custou choro. De uma mãe que olhou para o seu filho na cruz do Calvário, maravilhoso é o teu nome, sem condição alguma de fazer alguma coisa para o seu filho que ela gerou. Aleluia. O Tony sempre canta aqui o hino: que amor é este? Que amor é este? Que entregou a sua vida, Ele entregou a vida dele por nós. Aí os filisteus levam a arca. Aí até eu questionei esses dias, pensando, quando o Senhor me deu essa palavra. Os levitas tinham a incumbência de trabalhar para a obra do Senhor. Os levitas tinham em seu poder a incumbência de carregar a arca. Só que como tudo é permissão de Deus, Deus permite que os filisteus levem a arca para o seu território. Eita Deus. Meu Deus. Aí, assim como nós, muitas das vezes na nossa vida, quando já não temos mais a presença de Deus, somos fragilizados. O povo de Deus perdeu a confiança. O povo de Deus perdeu a coragem, a ousadia. O povo de Deus perdeu a presença de Deus no seu meio. A palavra que Deus mais colocou no meu coração essa semana é: qual valor nós temos dado pela presença de Deus Fala, Deus. na nossa vida? A que preço nós trocamos aquilo de mais valioso que Deus fez? Qual é o preço? Quanto custa? Quanto custa o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida? Qual o valor que nós damos à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Fala, Deus.
Eita Deus. Qual valor você dá? Quanto vale a sua entrada no céu? Jesus. Quanto vale uma vida de luxo aqui na terra? Quanto vale uma vida de prazer aqui na terra? Dada aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Agora os filisteus daí levar a arca, roubaram a arca, levaram e vai colocar lá no seu templo como troféu. Lá onde estava o Deus deles, o Deus de guerra, o Deus com D minúsculo, o Deus que ele servia. Eles entram no templo. Acredito eu que olha para todos os deuses que tinha dentro do seu templo e pegou o maior, que era Dagon, e falou assim: Dagon é o mais forte de todos os deuses que está aqui. Aí sabe o que eu entendi? É que muitas das vezes uma brincadeirinha, uma piadinha nos faz afastar de Deus. Uma brincadeirinha que diz assim: olha, você é um crentinho que não serve para nada, já te magoa e te faz afastar de Deus. Ah, crentinho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você já se sente mal e já se afasta de Deus. Os deuses deste mundo estão invadindo a nossa vida, tomando conta daquilo que foi pago com sangue. Grande é o teu nome, Deus. E nós estamos dando, ou estamos nos oferecendo a este Deus, a estes deuses, como sacrifício que não tem valor algum. Só tu és maravilhoso, Pai, aleluia. Colocaram Deus, a arca da aliança, dentro do templo de Dagon. E foram festejar, assim como o inimigo faz quando ele tem vitória sobre a sua vida. Ele vai festejar, ele vai fazer festa. Só que no meado da noite nós vamos ler o texto em que escuta-se um grande estrondo, mas como a festa do inimigo não pode parar, não tiveram sequer nenhuma preocupação. Eles vão de manhã, abrem as portas do templo, e Dagon está prostrado diante do Deus. Eita glória! É assim mesmo. Mas como assim eu e você somos humanos e muitas das vezes nos apegamos muito às coisas terrenas e não queremos buscar as coisas espirituais porque nós perdemos, foi roubado de nós a presença de Jesus Cristo, foi roubado de nós a presença do Espírito Santo, foi roubado de nós o bem mais precioso. Eles pegaram Dagon e reergueram Dagon e continuaram a festa. A noite de novo rola, a festa acontecendo, ouve-se de novo um estrondo e não é nada. Mas quando é de manhã, agora seguindo um presságio que eles acreditavam, seguindo algo que eles acreditavam, Dagon agora não está só prostrado, Dagon agora está sem a sua cabeça e sem os seus braços, tudo aos pés da arca que representava o nosso Deus. Eita aleluia! Soberano é o teu nome, Deus.
Aí eles começaram a perceber. Eles começaram a perceber que aquele Deus a qual eles roubaram era um Deus poderoso. Eles começaram a perceber que um Deus que eles roubaram era um Deus forte. Só que como Deus é justo e a sua palavra é justiça e fiel, os filisteus agora foram feridos com hemorroidas e foi posto sobre a terra deles uma praga de ratos que trazia doença, que os historiadores vão dizer que é a peste bubônica, que é uma doença que vai trazendo bolotas sobre o corpo, vai espalhando sobre o corpo, que a pessoa fica irreconhecível. Só que a história vai dizer que os filisteus, por mais depressa, correram e foram aos profetas e aos adivinhos perguntar o que estava acontecendo. E começaram a entender aquilo que muitas vezes eu e você não acreditamos, não entendemos, que nós servimos que um Deus que é capaz, é um Deus capaz de lutar guerras que nós olhamos que nós não somos capazes de vencer. Ele olha e nos dá a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai buscar conselho, assim como eu e você temos que ser aconselhados pelo Espírito Santo. A ordem foi dada a eles: olha, faz uma imagem das hemorroidas, faz uma imagem do rato, 5 imagens perante 5 dos seus 5 príncipes dos filisteus. Pega 2 vacas que não foi colocada a canga em cima delas, coloca a arca, constrói um carro, coloca a arca em cima e manda. E os sacerdotes disseram assim: olha, ela tem que seguir tal caminho. Se as vacas sozinhas seguir tal caminho, foi o Deus do povo de Israel que mandou essas pragas para a vida de vocês. É, Senhor da glória. E soltou. As vacas lá vai, puxando o carro e com seus bezerrinhos clamando atrás, sabendo que era o fim da vida deles. Quando chega num campo chamado Campo de Josué, mas não o mesmo Josué da história que nós conhecemos, eles olharam e disseram: olha que maravilha, a arca do Senhor está sendo trazida de volta. Os sacerdotes ali pegam a arca, pega o carro, chama os levitas, tira a arca de cima do carro, coloca em cima de uma pedra, pega o carro, desmonta, faz um altar, pega as vacas e faz um sacrifício, para que o Senhor trouxesse livramento das pragas ao povo dos filisteus. Mas o povo que recebeu a arca, por curiosidade, vai lá na arca que não podia ser tocada. E aqui eu entendi algo que nós não devemos tocar naquilo que é sagrado, naquilo que foi consagrado de qualquer maneira. É, Jeová, aleluia. É Deus, verdade. Eles abrem para dar uma espiadinha e 58.000 homens recebem a justiça de Deus. O mais depressa eles vão e manda a arca, chama alguém para levar a arca. E aqui decorre das histórias de Saul que vocês já conhecem, as histórias de Davi,
vencedor de batalha, que derrotou gigante, se tornou rei. E o mais valioso, que Davi sentiu saudade da presença de Deus. Ele manda buscar a arca, só que comete um erro. Em vez de levar os levitas, faz um carro, não cumprindo um mandamento determinado. Talvez o que foi determinado para a tua vida você não está cumprindo, e quer que Deus seja justo com você, mas você não tem sido justo com Deus. Você não tem cumprido as determinações que Ele impôs para a nossa vida, para que nós pudéssemos chegar ao céu. Que para o mundo parece difícil, mas para nós não é, porque o preço é apenas obediência. E obediência não é caro. Obedecer não é caro. E o que acontece? A arca começa a escorregar e cai. Não chega a cair, mas dada a circunstância, Davi acha melhor mandar primeiro a arca para a casa de Obed-edom. A arca foi levada para a casa de Obed-edom. No texto anterior vai falar de Abinadab. Na guerra dos filisteus, Abinadab ficou 20 anos com a arca dentro de casa. Alguém foi consagrado como sacerdote para cuidar da arca. E em 20 anos, tendo a presença de Deus dentro de casa, nada aconteceu. Fala a Deus, aleluia. Assim, muitas das vezes está eu e você. Quem sabe faz 20, 30 anos que estamos na presença de Deus, mas a presença de Deus não está em nós. 30 anos na presença de Deus, mas nada acontece na nossa vida, porque falta a presença de Deus dentro de nós. E é quando a palavra vai dizer lâmpada para os meus pés, e foi falado isso aqui na escola dominical, e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Papai. Glória a Deus. Ele sentiu saudade e vai mandar buscar a arca. Mas dados os acontecimentos, a arca vai parar na casa de Obed-edom. E aqui está a diferença que eu quero trazer para a tua vida. Em 3 meses, a casa de Obed-edom